Pode falar, não Pode. Brincadeiras infantis você conhece? O que eu conheço várias brincadeiras, né? Brincadeiras que a gente brincava na rua, na infância, ou com bola, né? Então tinha várias. Geralmente o que eu mais brincava peão, bolinha de gude, rouba-bandeira, taco, queimada, quando juntava menina, menino, todo aquele pessoal na rua, a gente brincava de tudo, né? Tinha outras brincadeiras também, né? Aquelas músicas, né, que o pessoal cantava, até na hora de escolher quem ia cantar, a gente utilizava aquelas músicas, né, para ir selecionando as pessoas. E outras coisas também, né? Além dos brinquedos utilizados, eu lembro que eu brincava de futebol de botão, adorava, né? Tem várias brincadeiras. Tem outras também que hoje em dia as pessoas não utilizam mais, palitinhos, eu adorava, banco imobiliário, eu adorava essas brincadeiras. Mas como adulto, não tem ainda bem? Não, hoje já como adulto não dá, porque eu não tenho nem tempo, nem com quem brincar, né? Mas assim, a infância é uma época boa, porque você, de uma certa forma, você não tem responsabilidade. Eu faço sempre brincando, a única responsabilidade que a gente tinha era estudar, né? Então hoje, o que eu faço hoje, eu só pratico esporte, eu jogo futebol, né? É o único esporte assim, que eu pratico de uma certa forma, é um lazer, né, que eu tenho e que eu continuo fazendo, eu pretendo passar toda a minha vida adulta fazendo, jogar futebol, é o que eu gosto. As crianças ainda brincam com as mesmas brincadeiras de todos Não brinca. O que aconteceu? Há vários aspectos relacionados a isso. Primeiro que hoje as crianças elas já não podem mais ficar até tarde na rua. Então na minha infância, muitas vezes a gente brincava até 11 horas da noite na rua e era tranquilo. Os pais confiavam, era seguro. Hoje em dia, escureceu, a criança ela já não pode mais brincar na rua, né? Então tem essa questão de violência, as drogas, né, no meio de tudo isso, então tem esse problema, né? Os pais já não se sentem mais seguros de deixar as crianças brincarem até altas horas da noite. Tem muitas crianças que não podem brincar na rua, tem essa questão da informática, do videogame, hoje todo esse mundo virtual, ele acabou tirando espaço, né? Esse espaço que é a rua, que antes era utilizado para a criançada brincar, né? Então a gente deveria pensar o seguinte, eu até acredito, o certo não é você falar, não vou deixar o filho na rua. Muitas vezes o objetivo era levar a molecada, levar a criançada para a rua, porque, querendo ou não, a rua é um local onde ela se socializa com as outras crianças. E o espaço também, né, físico, onde ela pode desenvolver várias atividades, né? Porque no quintal, no quarto da criança, você não vai poder fazer isso, né? Então é outra coisa que eu vejo, né? As crianças elas estão cada vez mais dentro de casa, por medidas de segurança, isso até entendo da parte dos pais, só que por outro lado acontece isso. A criança ela acaba não se socializando com as outras crianças, sem contar também a questão de que ela está, a cultura dela, os hábitos dela estão mais voltados para essas práticas, da internet, do videogame, esse tipo de coisa. Algumas brincadeiras podem ser Aí vai depender, né? Às vezes não é nem a brincadeira, às vezes é um espaço, né, em que você está realizando a brincadeira. Mas, por exemplo, tinha criança no meu tempo que brincava, adorava brincar de cabra-fé. E aí os acidentes eles aconteciam. Da mesma forma que uma pessoa, uma criança, um adulto praticando um esporte, ele está sujeito a se machucar, né? Mas essas brincadeiras elas não eram assim, típicas perigosas. Havia de acidente ou coisa do tipo. Tem mundo virtual que não terceiriza nas brincadeiras infantis. O mundo virtual,
ao meu ver, ele tem interferido de uma forma negativa. Por quê? É o que eu falei, as crianças elas estão hoje em dia mais voltadas a essa questão da internet, da informática, e elas acabam deixando de lado outras brincadeiras. Então você não vê mais, dificilmente você vê uma criança que gosta de jogar dama, xadrez, né? Você não vê mais crianças, às vezes eu vejo ainda na sala de aula, brincando de stop, por exemplo, mas você não vê atividades físicas feitas pelas crianças. Tem muita criança que fica o tempo inteiro ali dentro de casa, né, na frente do computador, na frente do videogame, e acaba não brincando. Né? E isso, inclusive, atrapalha a coordenação da motora da criança, eu acredito, porque de repente ela poderia exercitar mais, fazer um esporte, enfim, e ela acaba passando esse tempo todo voltada ali para frente do computador, né, da TV. E isso eu acho que atrapalha muito. Né? E essas brincadeiras, algumas se tornaram obsoletas. Né? Quase ninguém mais joga futebol de botão, por exemplo. Só ela joga um jogo de futebol. Então, de uma certa forma, foi substituído. Né? Muitas brincadeiras hoje elas foram substituídas por eles, né? Em decorrência desse mundo virtual. E aí o que acontece, que eu vejo, muitas vezes, o aluno ele cria uma rede social, ele sabe mexer na internet, ele sabe baixar um arquivo, ele sabe fazer várias coisas. Agora, escrever um texto, né, ele não sabe fazer. Interpretar um texto, ele não sabe interpretar. Não respeita as regras ortográficas e todos esses problemas. Então, eu vejo, né, os pais dão um videogame, dão um computador, dão um celular, isso e aquilo, mas nunca dão um livro de presente para o aluno. Esse é um dos problemas também que eu vejo desse mundo virtual. Não só na questão das brincadeiras, mas na educação do mundo. Tá? Oi? Vai depender. Tem coisas que, de uma certa forma, você pode até aproveitar. Mas outras, na maioria das vezes, não. Né? E os pais têm que ficarem sérios também de conteúdo em que os filhos deles, a internet não é confiável, tem muitas pessoas querendo se aproveitar dos outros internautas. Então tudo isso jogos, por exemplo, de videogame que incentivam a violência. Né? Há jogos que são de uma certa faixa etária, mas qualquer criança pode comprar na internet, né? Jogos de videogame, então tem esse problema também. Então, nem tudo é aproveitado. Né? Nem tudo é voltado à cultura, nem tudo é voltado à educação. Esse é o problema. O problema que eu vejo é esse. Tá? Até que eu vejo até somente as brincadeiras virtuais. Então, tem que ter um determinado controle. A criança ela não pode também viver em função do computador ou do videogame. Né? Então, os pais eles devem estimular em um determinado horário para esse filho ele ter esse acesso. E controlar também os sites que as crianças elas entram. Sites que são proibidos para menores de 18 anos, mas não devem deixar os filhos acessarem. O que eu penso a respeito? Você conhece o diretor ou grupo? Ainda tem outros pessoas para brincar? Não conheço. Geralmente as crianças aprendem ou quando elas vão para a rua, né, e elas entram em contato com outras pessoas, ou então às vezes aprendem até mesmo em casa, o pai, a mãe, enfim, mas não vejo assim muito, né, principalmente na periferia, que é um local onde falta recursos, falta infraestrutura, falta lazer para as crianças, né, infelizmente. Eu vejo. Mas eu só isso mesmo. Obrigado, professor.